Nesse vídeo eu vou responder uma pergunta muito frequente que a gente sempre recebe lá no nosso Instagram. Léo, como modelar uma porta multifolhas no ArchiCAD? Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Léo e se você gosta de ArchiCAD e de metodologias BIM, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal e ativar as notificações, porque dessa forma a plataforma vai te avisar sempre que a gente lançar um vídeo novo aqui no canal. E eu quero aproveitar também para te convidar a seguir a Eixo também no Instagram, lá a gente sempre posta dicas, sacadas, tutoriais, tenho certeza que você vai gostar bastante, eixo.xyz. E nesse vídeo eu vou responder uma pergunta muito frequente que a gente sempre recebe por aqui, que é com relação às portas multifolhas no ArchiCAD. Caso você não saiba, o ArchiCAD tem uma limitação de 4 folhas somente no caso das portas e somente de 6 folhas no caso das janelas. Então qualquer coisa que você quiser criar fora desse padrão, você vai ter que customizar. E a verdade é que isso poderia vir por padrão na biblioteca nativa do próprio ArchiCAD, né? Não entendo porque até hoje a gente não tem essa possibilidade. E para criar itens de bibliotecas personalizados, existem basicamente 3 formas diferentes. Ou você vai simplesmente salvar como um objeto, e a desvantagem desse caso é que ele não é um objeto paramétrico. A segunda forma seria a criação através de um plugin do ArchiCAD, o Library Part Maker, que é o que a gente vai ver nesse vídeo. E a terceira forma é através de programação GDL, que pode acontecer através de programação mesmo, ou pode acontecer também através do Paramo, que caso você não conheça, veio como uma estratégia a partir da versão 24 para facilitar a linguagem de programação GDL. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo exclusivamente sobre o Paramo, eu vou deixar o link aqui em cima. Mas nesse vídeo a gente vai aprender a criar itens de biblioteca através do Library Part Maker, que eu posso criar objetos, portas e janelas também. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Mas antes da gente abrir o ArchiCAD, é super importante que você instale o plugin Library Part Maker no seu ArchiCAD. Eu vou entrar aqui no site grapsoft.com/downloads/addons/lpm/int. E aqui a gente vai ter acesso ao nosso Library Part Maker. Eu vou girar o scroll até aqui embaixo. E aqui eu vou fazer o download e a instalação, tem para Windows e tem para Mac também. Lembrando que para instalar eu tenho que estar com o ArchiCAD fechado, tá bom? Então é muito simples, não tem segredo nenhum, é só clicando em continuar e finalizar a instalação. Bom, então agora eu já estou aqui no nosso projeto e a gente vai modelar juntos aqui a nossa porta da sala, que vai interligar a sala com a varanda, tá? Aqui a gente já tem desenvolvido uma porta de 4 folhas, que como eu comentei é a quantidade limite de folhas no ArchiCAD. Então vou selecionar essa porta e vou deletar. Então no nosso exercício a gente vai desenvolver juntos uma porta de 6 folhas, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer é entrar na aba de objeto. Cliquei 2 vezes, entrei nas definições e eu vou buscar aqui a pasta de construções especiais venezianas. Dentro dessa pasta a gente vai buscar essa opção aqui, ó, de veneziana regular 25. Léo, mas como assim veneziana, se eu quero uma porta de vidro convencional? É muito simples, é só eu alterar o estilo da folha. Eu estou trabalhando com o estilo 1, poderia estar trabalhando com o estilo 2, estilo 3, tá vendo que tem diversos estilos diferentes? Ó? Eu vou pegar, por exemplo, o estilo 5. E aqui embaixo na aba de superfícies, agora eu vou habilitar a opção de colocar, aqui na nossa grelha de ventilação, eu vou colocar um vidro simples. E aqui na nossa estrutura eu vou colocar, claro, um metal, alumínio, por exemplo. Então a gente já está vendo aqui em cima, ó, que ele já está com uma cara de folha de vidro. Apesar dele ser veneziana, tá? Sem problema algum. Vou colocar que eu quero trabalhar com uma altura de 2,70 metros, que é a altura do nosso pé direito, tá? Posso manter a medida assim mesmo, porque a gente vai fazer a divisão. Posso alterar outras medidas que eu quiser, por exemplo, as medidas do requadro, por exemplo. Não vou alterar nada disso por enquanto. Vamos dar um OK e vamos inserir aqui no nosso projeto. Então agora olha só o que eu vou fazer. Para fazer essa divisão, eu vou pegar aqui uma documentação. Aba de documentação, peguei uma linha. Vou pintar essa linha de vermelho só para a gente visualizar melhor. Eu vou colocar, por exemplo, a caneta de número 20. Vou fazer um método de geometria simples, convencional mesmo. E vou passar uma linha aqui de um lado para o outro junto da parede, tá? E agora eu vou selecionar essa linha e vou arrastar uma cópia dela aqui para o lado, Ctrl D, Ctrl ou Command D mais um Alt.
vou colocar aqui 5 centímetros de medida. Essa distância de 5 centímetros que a gente está inserindo aqui é exatamente a mesma distância do requadro da nossa porta. Ó. Dentro das definições, a gente vai ver aqui essa distância de largura da moldura, que é essa distância aqui, ó, de todos os requadros de todos os lados. Ou seja, ele também vai ser o transpasse da nossa porta. Beleza, é isso aqui que a gente quer. Vou selecionar as duas linhas. E agora eu vou multiplicar com o Ctrl U ou Command U. E aí eu vou escolher essa opção aqui, ó, de distribuir. Vou colocar 6 cópias, que é a quantidade de folhas que nós queremos. Vou dar um OK. Vou clicar no vértice da direita, ó, aqui da nossa linha, e vou puxar essa linha até o outro lado. Nós queremos posicionar o final da nossa folha aqui nesse trecho. Ó. Então o que a gente acabou de fazer? Nós dividimos aqui em 6 partes exatamente iguais. Vou selecionar a nossa folha, vou posicionar aqui no cantinho da nossa parede e agora eu vou colocar uma linha guia aqui faceando a nossa porta, clicar no vértice dela e vou estender até o outro lado. Agora eu posso clicar nessa linha e posicionar ela aqui para cima, porque agora a gente vai multiplicar. Selecionei, Ctrl U de novo. E dessa vez a gente vai escolher a opção de incrementar e vamos colocar aqui 5 cópias, porque a gente já tem uma, certo? Vamos dar um OK, cliquei nesse vértice da direita e joguei aqui para a esquerda, ó. Ou seja, na posição da nossa guia e pela linha da direita também. Vamos ver como é que ficou, olha só que legal. Então dessa forma a gente distribuiu 6 folhas aqui no nosso ambiente. Vamos ver como é que ficou no 3D? E olha só que bacana, dessa forma a gente já tem aqui 6 folhas no nosso projeto. Essas linhas eu não preciso mais delas, então eu posso selecionar a ferramenta linha, Ctrl A para selecionar tudo e deletar. E como eu não preciso mais da guia, a mesma coisa. Clico com o botão direito aqui na guia, remover todas as linhas guias. É importante dizer também que nesse meu caso de projeto, a porta está abrindo para um único lado, mas eu poderia abrir ela pelo meio também, tá? Então o desenho seria diferente nesse caso. Então pronto, a primeira parte já foi feita. E agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir um arquivo novo com base no template que vem por padrão do Library Part Maker. Então vamos juntos, ó, arquivo, novo. E aí aqui na primeira área de template eu vou escolher agora o template do Library Part Maker 25. Vou lançar uma nova ocorrência e vou dar um novo. Pronto, então agora a gente tem um arquivo novo com base no template do Library Part Maker. Aqui nós temos vários exemplos, ó, de janelas, clarabóias, portas de abrir, portas embutidas. Como eu falei, com o Library Part Maker você pode criar objetos, portas e janelas também. Então voltando lá para o nosso outro projeto, eu vou selecionar todos esses elementos que a gente acabou de criar, vou dar um Ctrl C para a gente copiar, vamos voltar lá para o nosso outro arquivo do Library Part Maker e vamos colar aqui num lugar qualquer. Vou colocar no centro da vista atual, mantendo os elementos colados, cliquei em colar, cliquei e posicionei num lugar qualquer aqui do nosso projeto. Pronto, é isso aqui que eu quero por enquanto. Agora vamos visualizar esses elementos no 3D. Selecionei todos eles e apertei o F5 no Windows ou o F4 no Mac. Então aqui nós temos objetos, certo? Que a gente criou agora há pouco. Eu preciso transformar todos eles em Morph. Então clico com o botão direito e converti a seleção em Morph. Justamente porque quando a gente for salvar esses elementos como porta, o ArchiCAD não vai entender se eles estiverem como objetos. Então vamos dar um OK. Agora a gente converteu todos esses elementos em Morph. Se eu suspender os grupos aqui em cima, ó, você vai ver que cada um desses itens é uma peça independente. Agora, para me ajudar, eu também poderia selecionar todos esses elementos, modelagem, modificar Morph e poderia vir aqui em união. Dessa forma, a gente funde todos esses elementos em uma única Morph. E agora eu vou rotacionar esses elementos no 3D de forma que eles fiquem posicionados em planta. Eu poderia rotacionar a partir de um corte ou uma elevação, por exemplo, ou eu poderia também desenhar uma Morph retangular em formato de cubo aqui do lado, por exemplo. Ó, joguei aqui para cima, selecionei esses elementos, Ctrl E ou Command E, aproximei da face aqui desse nosso cubo, cliquei de um lado, cliquei do outro e rotacionei pelo 3D. Ó. Agora que eu não preciso mais desse cubo, posso selecionar e deletar. Voltando aqui para a planta, a única observação importante é que talvez esses elementos não estejam posicionados no nível 0, tá? Isso é super importante. Então, de novo, eu vou fazer uma Morph aqui do lado, vou gerar o 3D desses elementos, vou selecionar todo esse caixilho e, com base nesse ponto inferior, vou travar aqui no eixo Z, travei com o Shift e posicionei nesse mesmo alinhamento aqui dessa nossa Morph, tá?
Dessa forma a gente está garantindo que esse elemento está posicionado no nível 0, tá? Selecionei e deletei. Dessa forma a gente rotacionou e a porta agora está posicionada na planta. Então esses elementos que a gente colocou aqui, eles estão modelados, claro, em 3D, né? Só que além disso, eu preciso colocar aqui também, no mesmo alinhamento do nosso 3D, a representação 2D do nosso objeto. Ou seja, a representação 2D dessa porta. Então eu poderia dar um Ctrl V novamente aqui para a gente colar os elementos de novo. Vou clicar nesse vértice, alinhar aqui com o nosso 3D e jogar aqui para baixo. Clicar fora para confirmar. Poderia também selecionar esses elementos, botão direito, converter a seleção em Morph novamente, ok? E aí dessa forma a gente vai ter uma representação 2D muito mais interessante. Mas esses elementos ainda estão modelados, ainda são Morph, certo? Então o que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui em edição, dar nova forma e explodir dentro da vista atual, que o atalho é o Ctrl igual ou Command igual. O que esse atalho faz? Ele transforma os elementos em 2D, ou seja, eu estou explodindo dentro da vista atual. Não quero manter os elementos, eu quero transformar eles em 2D, certo? Então desabilitei e dei um OK. E aí dessa forma a gente tem os elementos em 3D e os elementos em 2D, um alinhado com o outro, como eu comentei. Bom, olha só, presta bastante atenção no que eu vou te falar agora. No Library Part Maker a gente não tem a possibilidade de criar muitos parâmetros detalhados. Ou seja, se eu mexer nas dimensões das nossas portas, ela vai acabar distorcendo, tá? E eu também não tenho a possibilidade de abrir ou fechar a nossa porta, seja a partir da janela 3D ou seja a partir da janela 2D. Mas o Library Part Maker tem uma coisa muito interessante, que é a gente ter 3 possibilidades de detalhamentos do nosso mesmo objeto. Ou seja, o mesmo objeto pode ter uma opção mais esquemática, ou seja, com pouco detalhamento, pode ter uma opção média, ou seja, nem tão detalhado e nem tão pouco detalhado, e pode ter a opção mais completa, com mais detalhes. E é isso que eu vou te mostrar agora. Então voltando aqui para o nosso projeto, se eu jogar aqui para o lado, a gente vai ver esses 3 exemplos de projetos que eu acabei de comentar. A gente tem a representação 3D e a representação 2D mais esquemática, a gente tem a representação 3D e a representação 2D num nível médio de detalhamento, e a gente tem a representação 3D e a representação 2D com muito mais detalhes. Então é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Se eu voltar aqui para o nosso projeto, ó, eu vou selecionar e vou fazer cópias dele. Ctrl U para multiplicar, eu vou incrementar mais 2 cópias. Dei um OK, cliquei e joguei aqui para o lado. Então é isso aqui que nós temos. Ó. A gente vai trabalhar com essa primeira opção com menos detalhes, essa segunda opção com um pouquinho mais de detalhe e essa terceira opção com muito mais detalhes. Só que aqui nesse exercício a gente vai manter o mesmo nível de modelagem no ambiente 3D para as 3 opções. A gente só vai variar a representação gráfica 2D dela, tá? Então aqui nessa primeira opção, por exemplo, que é a opção mais esquemática, eu vou eliminar todas essas linhas. Vou deixar somente uma única linha aqui em cima, ó. Nessa segunda folha, exatamente a mesma coisa, vou apagar todas essas linhas, vou deixar só essa linha superior. Nessa terceira folha, exatamente a mesma coisa, vou deixar somente a linha superior. Aqui, a mesma coisa. A penúltima opção, vou fazer exatamente a mesma coisa. E na última opção, exatamente a mesma coisa. Então, dessa forma, a gente vai manter somente uma representação mais simbólica, mais esquemática. Nessa segunda opção, a gente vai ter um nível médio de detalhamento. Então, o que eu vou fazer? Vou apagar toda essa parte interna aqui, ó. Vou deixar somente um retângulo mais simplificado. Então, vou fazer isso tanto na primeira folha, quanto na segunda folha, quanto na terceira folha também, na quarta folha também, na quinta folha a mesma coisa. Apaguei e deixei somente o retângulo e para finalizar a última exatamente a mesma coisa. Então enquanto na primeira opção a gente tem um elemento mais simbólico, na segunda a gente já tem um nível um pouquinho maior de detalhamento. E na terceira eu vou manter esse padrão mesmo, com o retângulo e com o vidro interno, que é a representação que já está aqui. A única observação é que aqui na segunda representação ficou faltando preencher com a trama, a gente acabou eliminando ela, né? Então eu vou captar o parâmetro de uma trama qualquer, vara mágica que é a tecla espaço, e vou preencher toda essa simbologia com a trama para a gente ter um preenchimento e ficar mais interessante, tá bom?
A única observação importante nesse caso é que essa trama que a gente inseriu aqui em cima tá com um tipo de água, então eu tenho que corrigir isso daqui, tá bom? Vou tirar o zoom, vou passar um retângulo de seleção em todo esse trecho e vou buscar a ferramenta de trama. Trama, Ctrl A, selecionei tudo e vou trocar o tipo de trama para essa opção aqui, ó, de folha de porta. E vou escolher que a trama é vazia mesmo, tá? Perfeito, é isso aqui que eu quero. De novo, aqui do lado, a gente vai ver que todos esses exemplos têm essas cotas de nível, tanto no elemento 3D, que é esse aqui de cima, quanto nos elementos aqui de baixo também. E eles ficam posicionados exatamente no meio da nossa porta. Então eu poderia, por exemplo, captar o parâmetro dessa cota de nível, voltar aqui para o meu 3D, passar uma linha, um segmento de linha, botão direito, criar segmento de linha, vou passar aqui de um lado para o outro, e esse segmento de linha guia vou jogar travando com o Shift aqui para baixo. Seria a mesma coisa se a gente tivesse criado uma linha, sem problema algum, tá? Então vou pegar a cota de nível e vou posicionar aqui exatamente no meio da nossa porta. Só que essa cota tem que ficar posicionada aqui na base dela, tá? Não preciso mais dessa linha, posso clicar e arrastar aqui para o lixinho. Vou selecionar essa cota de nível e vou arrastar cópias múltiplas. Ctrl D para arrastar, Ctrl Alt para ficar com esses dois maisinhos no meu cursor e eu continuar arrastando cópias múltiplas, ó. Cliquei no vértice, para o outro e cliquei para o outro também. E aí essa última cota eu vou posicionar aqui para baixo também. Arrastei uma cópia dela, posicionando aqui na frente da nossa folha, da representação 2D. Poderia até eventualmente passar uma linha guia aqui, ó, para ter certeza que está no local correto. Selecionei, Ctrl D, Ctrl Alt de novo para arrastar cópias múltiplas. Cliquei no vértice e continuei posicionando para as outras portas também, ó, tá? Tendo certeza que todas elas estão alinhadas, que as cotas estão alinhadas. Não preciso mais das guias, botão direito, remover todas as guias. E voltando de novo aqui para o lado esquerdo, olha só, a gente vai ver que muitas representações têm esses pontos quentes, que são esses xizinhos que ficam posicionados aqui. Isso aqui ajuda bastante também no posicionamento da representação, tá? Então eu vou arrastar cópias múltiplas também, posicionando aqui nos nossos elementos em 3D. E posicionando também nos elementos em 2D. Então eu vou posicionar em todas as laterais. Nesse lado direito eu vou arrastar uma cópia, jogando aqui para cima, travando com o Shift e posicionando aqui em cima também. E esse daqui do lado direito a mesma coisa, eu vou arrastar uma cópia para o lado esquerdo também. Então vou passar de novo o retângulo, passei em todo esse trecho, selecionei todos os pontos quentes, ponto quente Ctrl A, Ctrl D, Ctrl Alt para arrastar cópias múltiplas e vou jogar aqui nas outras representações também, desse lado e desse lado. E esse daqui superior a mesma coisa, passei um retângulo, ponto quente Ctrl A, Ctrl D, Ctrl Alt juntos, cliquei e posicionei para as outras representações 3D. Ó. Pronto, então dessa forma a gente já tem aqui os 3 elementos que a gente precisa para criar um objeto, para criar uma porta a partir do Library Part Maker. Então vamos lá, vamos entrar aqui em Janelas, Paletas e vamos buscar a paleta de Library Part Maker que fica aqui embaixo. Ó. E agora vamos clicar e posicionar ela aqui do lado. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo item de biblioteca. Ó. Cliquei nesse maisinho e vou chamar de porta multifolhas. E aí ele vai pedir para eu demarcar a área do meu projeto. Ó. Cliquei de um lado e abri. Inclusive a gente já está vendo que ela fica com o nome aqui, ó, porta multifolhas. O segundo passo é a gente atribuir cada um dos elementos que a gente tinha criado antes. Então o que eu vou fazer? Selecionar todos esses elementos que são mais simplificados. E aqui na segunda aba eu vou atribuir como modelo 3D esquemático. E toda a representação 2D que fica aqui embaixo, eu posso atribuir como símbolo 2D baixa. Como ele já está marcado, eu vou transformar ele numa outra opção e aí depois eu vou voltar de novo, tá bom? Só por garantia. E aí uma coisa que é muito legal também é a gente realçar, selecionar os elementos baseado nesse critério que a gente acabou de estabelecer. Então, por exemplo, eu poderia habilitar essa opção, que está esse roxinho, ó. Então os símbolos 2D baixa estão demarcando aqui pra gente quais os elementos que estão com essa característica. Mesma coisa se eu colocasse aqui o modelo 3D esquemático. Ó.
Dessa forma a gente está vendo aqui do lado que todos esses elementos estão roxinhos. Poderia inclusive trocar a cor também, ó, definir cor, e eu vou trocar para uma opção mais forte, mais demarcada. Nosso segundo elemento a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Selecionei todos eles e eu vou atribuir como modelo 3D simplificado. E o 2D é a mesma coisa, selecionei e atribuí como símbolo 2D médio. Pronto, simples assim. E aí, para finalizar, eu vou atribuir esse símbolo mais detalhado. Selecionei todos esses elementos e coloquei aqui que eu quero a opção de modelo 3D completo. E aqui embaixo a mesma coisa, selecionei todos os elementos e atribuí como símbolo 2D completo. Pronto, então agora que a gente já atribuiu todos esses elementos, a gente vai entrar na aba aqui de propriedades, vamos colocar um esquema de propriedades padrão. Na aba de detalhes, ele já está com o nome de porta multifolhas, vou colocar o autor aqui, por exemplo, Léo Vieira. E aqui embaixo eu poderia estabelecer uma imagem de pré-visualização, que é a imagem desse objeto que a gente está criando. No nosso caso, olha só o que eu vou fazer. Eu vou dar um Ctrl V aqui de novo, para a gente colar aqueles elementos que a gente tinha antes. Selecionei todos eles, isolei ele no 3D com um F5, cliquei aqui na lupinha aqui embaixo e posicionei num ângulo qualquer. E eu vou tirar um print screen qualquer, ó. Tirei um print screen aqui dessa área. Então essa é a imagem que eu acabei de tirar, que eu vou adicionar aqui nesse nosso maisinho. Então no meu caso essa imagem foi parar aqui no nosso desktop, identifiquei a imagem e cliquei em abrir. E aí olha só que legal, ela já vai aparecer aqui pra gente. E como eu não preciso mais desses elementos, posso selecionar e deletar. Foi só para tirar a imagem mesmo, tá? Vamos voltar aqui. E para finalizar aqui na nossa última aba, nós temos o marcar e salvar. Então aqui a gente vai ver, ó, que a gente pode salvar esses itens como porta, como janela, como claraboia, como objeto, como luminária ou como um item da biblioteca Map, tá? Nesse caso eu vou escolher como porta mesmo. Posso clicar em verificar para ver se está tudo ok. O ArchiCAD vai fazer uma varredura nesse objeto para ver se ele encontra algum erro. Nesse caso não foram encontrados problemas. E aqui embaixo eu vou clicar em gravar como. Então eu estou salvando esse item na própria biblioteca interna do arquivo mesmo. Porta multifolhas, vou clicar em salvar. Pronto, simples assim. Só que agora a gente vai exportar esse item de biblioteca para uma pastinha, para a gente vincular lá no nosso outro arquivo, tá? Então vamos juntos, ó, em arquivo, bibliotecas de objetos, gestor de biblioteca. Então aqui a gente vai acessar a nossa biblioteca interna, vamos selecionar a porta multifolhas e vamos salvar esse item de biblioteca. Nesse caso eu vou colocar aqui no nosso desktop mesmo, vou criar uma nova pastinha e vou escrever biblioteca externa e criei. E aí eu vou exportar esse item que a gente acabou de criar. Vamos dar um OK? Perfeito, é isso aqui que eu quero. Vamos voltar lá para o nosso outro arquivo. Então aqui no nosso arquivo oficial agora eu vou vincular essa pasta. Vamos juntos, ó. Arquivo, bibliotecas de objetos, gestor de biblioteca. Vou clicar em adicionar para a gente vincular a pasta que a gente acabou de criar. Selecionei a biblioteca externa e escolhi. Vamos dar um OK para ele carregar. Perfeito, agora que ele já carregou, vou selecionar essa parede, vou alongar ela até aqui do outro lado, que vai ser a parede que vai amparar a nossa porta. Selecionei a ferramenta de porta, cliquei 2 vezes para entrar nas definições, bibliotecas vinculadas, biblioteca externa e olha só que legal, aqui a gente já tem a nossa porta multifolhas. Como ela está vindo com uma guarnição e eu não quero a guarnição, é só entrar aqui na aba de guarnição interna e desligar. Entrar aqui na aba de guarnição externa e desligar. Então aqui a gente já tem a nossa porta de correr. E agora é só inserir aqui no nosso projeto. Dei um OK e vou posicionar aqui no nosso projeto. Ó. Posicionei, vou jogar ela aqui mais para cá, da mesma forma que a gente tinha posicionado antes. Como ela não está no local que eu quero, eu posso inclusive vir aqui em cima no machadinho e clicar de um lado para o outro, apontando para a esquerda, para ficar uma parede mais isolada, independente da outra, tá? Vou jogar mais aqui para baixo. Posso até eventualmente selecionar essa parede e tirar a espessura dela. Vou jogar aqui, por exemplo, 0 de espessura. Então é uma paredinha que foi criada só para amparar a nossa porta. Como ela ficou com essa linha a mais, eu posso clicar e posicionar uma linha menor aqui, por exemplo, para esconder essa parede, tá? Vamos ver como é que ficou no 3D? E olha só que legal, dessa forma a gente já tem uma porta multifolhas no ArchiCAD. E aí, o que você achou desse exercício? Muito complexo?
Parece muito difícil, mas na verdade não é, tá? Ele é um pouco trabalhoso, é claro. Como eu falei no começo do vídeo, o mundo ideal seria que a gente tivesse um objeto paramétrico nativo do próprio ArchiCAD, que a gente tivesse os parâmetros das quantidades de folha. Enquanto a gente não tem esse objeto, a gente tem que desenvolver manualmente através do Library Part Maker. Se eu te ajudei de alguma forma, não se esqueça de deixar seu like, ele é super importante para a divulgação do nosso canal. Se inscreva também, se você não é inscrito. E se você quiser se aprofundar ainda mais no ArchiCAD junto conosco, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo todos os links dos nossos cursos, caso seja do seu interesse. Você vai ser super bem-vindo, vai ser um prazer enorme ter você aqui com a gente, beleza? Te vejo no próximo vídeo e um grande abraço.